Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Estou aqui hoje para mais uma das nossas aulas. Nós estamos na semana 27 e essa é a nossa aula de número 2, certo? Então, observando aqui no nosso calendário, hoje é dia 21 de setembro, terça-feira. Se você tem o hábito de fazer o registro aí no seu caderno, anote aí. Dia 21 de setembro de 2021, hoje é terça-feira. Nossa aula de hoje será de matemática e as atividades estão lá no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 86 a 88. Então, é 86, 87 e 88. Na aula de hoje, será contemplado o descritor D3, que diz assim: identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais, pelo número de lados e pelos tipos de ângulos, né? Então, sobre o que será que nós vamos trabalhar na aula de hoje? O que será que tem lados, que tem ângulos? Quem se lembra aí? Os poliedros, certo? Poliedros. Então, páginas 86, 87 e 88 do seu livro Aprender Sempre, volume 2. Página 86, aula 7, as caixinhas de surpresas. Então, nós estamos em uma sequência didática, vocês se lembram que alguém está fazendo aniversário, que é a Camila, e na festa de aniversário da Camila, precisam ser providenciadas várias coisas. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre as caixinhas onde se colocam as surpresas. Sabe aquelas caixinhas que tem os docinhos assim na festa? Então, é sobre essas caixinhas que nós vamos falar. Nesta aula, vamos identificar regularidades, que são coisas que se repetem, na contagem de faces, vértices e arestas de pirâmide, certo? Então, questão 1. Camila foi comprar as embalagens para fazer as caixinhas de surpresas que vai entregar aos seus amigos como lembrança do seu aniversário. Ela encontrou em vários modelos e observou que elas tinham relação com os prismas e as pirâmides que aprendeu na aula de matemática. Ela decidiu organizar a lembrancinha em caixas com formatos de pirâmides, com 3 modelos diferentes. Então, o que ela fez? Ela organizou as caixinhas em pirâmides de base triangular, pirâmides de base quadrada e pirâmides de base pentagonal. Vocês se lembram que nós já trabalhamos isso em nossas aulas, nas nossas aulas do livro EMAI, né, e ler e escrever, e também aqui no Aprender Sempre. Então, ela separou primeiro, ó, pirâmides, ó, vocês se lembram que nós montamos esses sólidos aqui? Então, lembra que eu pedi para vocês guardarem que nós estaríamos utilizando, ó, na aula de hoje é uma aula que nós vamos usar. Ó, pirâmide de base, o que? Triangular, porque a base da pirâmide tem o formato de um triângulo. Pirâmide de base quadrada, olha aqui, olha a base da pirâmide, forma um quadrado. E pirâmide de base pentagonal. Olha o nome aqui, ó, pirâmide de base pentagonal. E aqui eu tenho, ó, na sua base um pentágono que tem 5 lados, certo? Então vamos lá. Analisando as pirâmides, o que você observa em relação às faces laterais? Então, na lateral dessa pirâmide, que é a de base quadrada, o que eu tenho aqui? Qual o formato? Triângulo. Na pirâmide de base, ó, triangular, ó, base triangular. O que eu observo aqui? Ó, semelhante com a pirâmide de base quadrada, os lados são formados por triângulo. E se eu pegar a pirâmide de base pentagonal, vamos olhar os lados? Também, ó, são formados de triângulos. Depois de montar as caixas, Camila começou a contar. Ah, tá. Antes de continuar na número 2,
Responde aí o que a gente observou. Que as faces laterais das pirâmides são o quê? São triangulares, né? Ou formadas por triângulos, certo? Agora, número 2. Depois de montar as caixas, Camila começou a contar o número de faces, vértices e arestas de cada uma das pirâmides. Você lembra do que são faces, arestas e vértices de sólidos? Veja a imagem. Então, faces são o quê? São os lados, né? Mas eu conto apenas os lados? Não, eu conto a base também. A base eu também conto aqui nas faces. O que são arestas? São essas linhas retas, ó, que ligam este ponto a este ponto. Depois, este ponto aqui a este ponto. Então, essas linhas retas são as arestas. O que são os vértices? São o que mesmo, pessoal? Ó, as pontinhas que eu tenho aqui, ó, no meu sólido, que são os encontros entre os segmentos de reta, certo? Todo mundo relembrou? Então, nós vamos responder agora aí no livro. Eu deixei aqui o desenho para ajudar vocês na hora de contar, mas eu vou pegar aqui o sólido para que vocês vejam. Tudo bem? Vocês lembram que tem algumas regrinhas para a gente contar o número de faces, vértices e o número de arestas? Vocês lembram dessas regrinhas? A gente já aprendeu bastante essas regras. Então, vamos ver se vocês vão se lembrar. Primeiro, o número de lados do polígono de base. De base, aqui nesse caso, pirâmide de base triangular. Então, eu tenho a minha base aqui, é um triângulo. Quantos lados tem esse triângulo? 3 lados. Pirâmides de base quadrada. Quantos lados? 1, 2, 3, 4 lados. E a pirâmide de base pentagonal. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Preencha aí na sua tabela. Depois nós temos os números de faces. Tem uma regrinha para descobrir o número de faces? Claro que tem. O número de lados do polígono da base mais 1. Como assim, professora? Na base da pirâmide triangular, eu tenho quantos lados? 1, 2, 3. Se eu colocar 3 mais 1, eu tenho o número 4. Aqui na pirâmide de base quadrada, eu tenho 4 lados aqui na base. Se eu colocar 4 mais 1, eu tenho o número 5. E na pirâmide de base pentagonal, eu tenho 5 lados mais 1, 6. Fácil, fácil até agora, né? E o número de vértices? Como que eu faço para contar? Será que o número de vértices também tem uma regrinha? Claro que tem. O número de vértices da base mais 1. Então, aqui na pirâmide de base triangular, ó, a base. 1, 2, 3, mais 1 aqui em cima, 4. A próxima, que é a pirâmide de base quadrada. 1, 2, 3, 4 pontinhas, mais uma aqui em cima, 5. E a pirâmide de base pentagonal, 1, 2, 3, 4, 5, mais uma aqui em cima, 6. Moleza, já tinha preenchido ali, né? E o número de arestas será o dobro do número, deixa eu olhar aqui, será o dobro do número de lados também da base. Então, na base da pirâmide triangular, se eu tenho 3, o dobro de 3 será 6. Na pirâmide quadrada, se eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8. Na pirâmide de base pentagonal, se eu tenho 5 lados vezes 2, tenho 10. Preencham aí, pessoal, a tabela que está no seu livro na página 87. Agora, nós vamos responder a estas questões, dizendo quais foram as regras que nós utilizamos, certo? Observe os dados do quadro e responda as questões. Vamos ver se vocês se lembram das regrinhas. Letra A. Ao comparar a quantidade de lados da base da pirâmide com a quantidade de faces dessa pirâmide, o que a gente percebeu? Ó, lados
da base e a quantidade de faces. Qual que é a regrinha que a gente percebe aqui? Que o número de faces da pirâmide é igual ao número de lados do polígono da base mais 1. Qual a regrinha da questão B? E quando comparamos a quantidade de lados da base da pirâmide com o número de vértices, que são as pontinhas aqui, os encontros, o que eu descobri, pessoal? Que o número de vértices de uma pirâmide é igual ao número de vértices do polígono da base, ó, 3, mais um aqui em cima, 4, certo? Então, o número de vértices de uma pirâmide é igual ao número de vértices do polígono, que representa a base mais 1. Então, 3 mais 1, 4. Pausa agora o vídeo para você copiar a resposta da questão A e da questão B. Agora, aqui na questão C. Existe alguma relação entre a quantidade de lados da base da pirâmide e a quantidade de arestas desse prisma? Ó, quantidade de lados. Para eu descobrir quantas arestas eu tenho aqui nesse prisma, qual era a regrinha mesmo, pessoal? Que o número de arestas é o dobro do número de lados do polígono da base. Então, o número de arestas, eu tenho 3 lados aqui, 3 vezes 2, eu tenho 6. Agora, aqui na página 88, nós temos a questão número 3. Agora que você identificou algumas regularidades, que são situações que se repetem, entre o número de lados do polígono da base e o número de faces, de arestas e de vértices de uma pirâmide, observe a caixa que a Camila construiu para sua irmã Estela e determine o número de faces, vértices e arestas dessa pirâmide. Então, olhando aqui na imagem, a gente observa que essa pirâmide é de base. Vamos contar quantos lados tem a base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome do polígono da base, essa forma aqui embaixo, como se chama? Uma forma que tem 6 lados. É um hexágono. Então, o número de lados desse polígono que está na base são 6 lados. Um hexágono tem 6 lados. E o número de faces, pessoal? Contou o número de lados aqui da base, do polígono da base, mais 1. Então, será 7. E o número de vértices? A mesma regrinha. Quantos lados tem a base? 6 mais 1, 7. E o número de arestas? É o dobro da quantidade de lados que tem aqui o polígono da base. Então, o dobro de 6 será 12. Certo, pessoal? Isso aí foi moleza, né? Para respondermos na aula de hoje. Então, respondam aí, completa direitinho a tabela no seu livro. Esta, pessoal, foi nossa atividade de hoje. Não esqueçam de fazer as correções no seu livro, deixar ele completinho e se inscreva lá no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações, certo? Espero vocês amanhã na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!